Cirurgia plástica, o afastamento do empregado, da empregada, que submete a uma cirurgia plástica. Esse afastamento do trabalho precisa ser pago ou não? Os dias de afastamento devem ser remunerados ou descontados. O tema é do momento, o tema é atual, do dia a dia, mas poucas pessoas falam sobre isso. Até a discussão inicial eu vi no Instagram do professor, que também é juiz do trabalho, autor de livros, Yuri Pinheiro. Siga o professor Yuri, é um Instagram de utilidade pública, que trouxe essa reflexão que não constava dos meus livros, e agora eu até escrevi um materialzinho aqui, deixando bem claro a minha posição também. Utilizei de uma jurisprudência do Yuri, que ele cita lá no Instagram, e vou trazer aqui de forma detalhada para vocês. Tá legal? Bom, pessoal, a base do direito do trabalho, né, o dia a dia, nós temos que definir muito bem o que é a hipótese de interrupção do contrato, descanso semanal remunerado, férias. A interrupção, as hipóteses de interrupção precisam ser remuneradas, né? Então, quando há um afastamento por doença ou acidente, hipótese de interrupção, tem que ser remunerado. As hipóteses, presta bastante atenção, de suspensão do contrato, não são remuneradas. Por exemplo, férias. Eu falei férias, por exemplo, greve. A greve, quando o empregado para de trabalhar para reivindicar direitos, essa hipótese, os dias não são remunerados. Outra hipótese de suspensão é em cargo público. Ele candidata a prefeito, é eleito, fica afastado, né? Então, as hipóteses de suspensão não são pagas. As hipóteses de interrupção, a maior parte estão lá no artigo 473 da CLT, são remuneradas. Muito bem, muito bem, muito bem, Henrique. E a plástica? Lembrando, pessoal, que a grande discussão aqui são os 15 primeiros dias de afastamento. Depois do 15º dia, precisa de uma perícia do INSS, e aí é lá com a Previdência Social. Tá? Então, só para firmar aqui o que nós estamos conversando, são os 15 primeiros dias. Eu fiz uma distinção, afastamento por cirurgia plástica, está tudo aqui no materialzinho, está lá no site, cirurgias estéticas e cirurgias reparadoras. Não vi em outros lugares essa distinção tão clara, mas as cirurgias estéticas, eu coloquei uma definição aqui, são cirurgias realizadas para alteração corporal do paciente, visando apenas aspectos estéticos, sem vinculação com funções ou condições médicas, reparação de funções ou condições médicas. Dei 2 exemplos, a lipoaspiração, para fins estéticos, né, e a harmonização facial, que está muito em voga. Já, por outro lado, as cirurgias reparadoras ou necessárias, né, são aquelas realizadas com o objetivo de corrigir alterações corporais congênitas ou adquiridas que permitam a recuperação ou aperfeiçoamento de funções corporais, né? Aí está ligada a questões médicas. Tudo bem? Vale ressaltar que as cirurgias reparadoras, que essa nós estamos falando, são custeadas, inclusive, pelo SUS. Fechou? Então, meramente estéticas e as reparadoras ou necessárias. No caso das reparadoras ou necessárias, o empregador deve pagar pelos dias. É, portanto, interrupção do contrato. Henrique, fiquei com uma dúvida. Fala. Quem define se é uma cirurgia estética ou reparadora? Pessoal, eu coloquei aqui que o enquadramento deverá ser realizado por meio de uma avaliação médica, né? Então, é essa avaliação médica que vai definir se é meramente estética ou reparadora e necessária. Tá legal? Lembrando, repito, que depois de 15 dias, ficará a crivo lá do INSS. Eu juntei 2 jurisprudências, vou citar o Yuri aqui novamente, que eu retirei de lá, uma jurisprudência do TRT da terceira região, que é de Minas Gerais. Nessa decisão aqui, que está no materialzinho, eles falam que a empresa dispensou o empregado que ia submeter a uma cirurgia
reparadora, necessária, e essa dispensa foi discriminatória, né? Então, mandou reintegrar e aí pagar os dias da cirurgia que ele estivesse afastado. Já uma outra jurisprudência do TRT da 24ª região entendeu que a cirurgia meramente estética, né, mesmo com atestado médico e tal, então fala assim, a situação do atestado médico não justifica as ausências, sendo possível o desconto salarial dos dias não comparecidos em serviço. Então, está com atestado, foi fazer uma lipoaspiração, colocar prótese e tal. Ah, eu tenho atestado. Não, mas isso aqui é meramente estético. A empresa não vai pagar. Tá bom? Então, feitas essas diferenciações, eu queria só encerrar aqui o nosso rápido vídeo e trazer o seguinte. O ideal aqui, meus amigos, é que primeiro tem que ver lá a avaliação médica. Se for reparadora necessária, não há o que falar, atestado médico precisa pagar esses dias. Por outro lado, a cirurgia meramente estética, o ideal é que conste essa previsão em instrumento coletivo, acordo ou convenção, até para definir, como a lei não fala sobre isso, até para definir de uma forma mais clara. Mas isso, na teoria, né, acordo e convenção prevê e tal, mas na prática eu não vejo acordos e convenções preenchendo essas lacunas. Resta, assim, um acordo entre empregado e empregador, entre a empregada e o empregador, para coincidir, por exemplo, as férias com a cirurgia. O ato de concessão das férias, nós sabemos bem a base do direito do trabalho, né? Então, o ato de concessão é da empresa, é do empregador. O empregador é quem decide a época das férias. Aí pode ter um ajuste, falou, olha, eu quero fazer uma cirurgia estética e tal, pode coincidir com essa data? Até para não ter os dias descontados. Ou ainda, né, o banco de horas. Eu tenho horas para retirar, quero trabalhar um pouco a mais, até porque eu vou fazer uma cirurgia tal dia, assim. Então, é possível coincidir as férias, tentar isso com o empregador, ou até mesmo a concessão do banco de horas de compensação. Tá legal? Então, são essas observações. Achei muito interessante o tema. Espero que tenha sido útil para você. Se ficar qualquer dúvida, sugestão, crítica, ou até para eu comentar outros temas que são comuns aqui do nosso dia a dia trabalhista, coloque aqui nos comentários. Esse tema não tem das cirurgias estéticas no curso de Direito do Trabalho, mas na próxima edição já vai ter também. Falou, meus amigos!